Bom, gente, então vamos dar início. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que volta aí para participar desse terceiro encontro do nosso Siga Talks desse semestre e, particularmente, agradecer a presença da Denise Carvalho, que gentilmente aceitou o nosso convite para vir aqui conversar com a gente sobre alguns temas e trabalhos dela. Eu vou começar fazendo uma pequena apresentação da professora Denise. Ela atualmente é professora na Unicamp, parece que ingressou lá recentemente, não é? Esse ano, né, na Unicamp, no departamento de multimeios, mídia e comunicação, e também no programa lá de pós-graduação em multimeios, na Unicamp. E lá ela também está, no momento, coordenando a graduação do curso de comunicação. O pessoal já chegou te colocando um tanto de coisa para fazer. Entendo perfeitamente, aconteceu isso comigo aqui também, da UFMG. Bom, ela é doutora em Sociologia pela USP, defendeu a tese dela em 2017. Eu vi lá que foi uma tese sobre crimes raciais, tratou da injúria racial, do preconceito, da discriminação. Ela é mestra em Direitos Humanos, defendeu o mestrado dela lá no Largo de São Francisco, na USP, no Direito, portanto, e lá também abordou a questão do racismo, mas me parece que na Constituição Federal de 1988. E, além disso, é cientista social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E é uma pesquisadora, foi pesquisadora, aliás, do PNPD, que é o Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. Eu também fui pesquisador do PNPD por 3 anos e meio, só que aqui na UFMG, no programa de pós-graduação em Filosofia, e depois vim para a Filosofia do Direito, que é onde eu estou atualmente na Faculdade de Direito da UFMG. Mas a professora Denise, então, também fez alguns anos de pesquisa de pós-doutorado, lá na Federal do Rio Grande do Norte, nessa área de estudos da mídia. Também foi consultora da Unesco e desenvolve uma série de estudos. A gente leu aqui 3 textos dela, mas são estudos de análise sociotécnica, de humanidades digitais, com ênfase na questão de gênero e na questão de raça, não é? A gente leu aqui 3 trabalhos seus, Denise, que foi esse Mitigando Vieses no Aprendizado de Máquina, uma análise sociotécnica, que eu percebi até pelo conteúdo do trabalho depois, que foi, pelo que eu entendi, uma parceria com pessoas que vêm dessa área técnica, da computação, etc. Achei um texto muito interessante e rico também por conta disso, por esse aporte mais técnico. Outro artigo que lemos foi esse Algoritmos Racistas, a hiperritualização da solidão da mulher negra em banco de imagens digitais, um estudo muito interessante que analisou várias imagens de bancos de imagens e como que se dá a representação da mulher negra e aí as diferenças, né, as representações. E esse Black Twitter renegociando os sentidos de comunidade e materialidades digitais, também é um texto bem interessante, aí me parece mais um trabalho quase de etnografia, assim, do comportamento dessa comunidade, né, digamos assim, nas redes sociais, que é chamada de Black Twitter. Bom, eu não vou falar dos textos, a gente vai ouvir a professora Denise primeiro, eu falei para ela ficar à vontade. O tema, né, que foi proposto inicialmente para esse encontro é a questão dos vieses de máquina e do racismo e de algoritmos racistas, mas você pode ficar à vontade. Assim, a ideia é que seja um espaço de interlocução, que você fale sobre as pesquisas que já fez, as que está fazendo, os temas que mais te interessam, para a gente poder conversar e trocar ideias, assim. Fica à vontade, depois aí a gente abre a palavra para o pessoal do grupo falar dos seus textos, da sua apresentação e a gente ter um debate. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que veio aqui, que está aqui presencialmente. Eu vou mudar a câmera daqui a pouco para todo mundo aparecer. E o pessoal que está em casa também, se quiser ligar a imagem, tanto para a professora Denise ver vocês, que ela está ali falando só comigo, e com o Geraldo, que está com a câmera aberta nesse momento, mas para o pessoal que está aqui também presencialmente ver vocês, porque vocês estão aparecendo na tela que está aqui na sala onde nós nos encontramos. Então, eu passo a palavra para a Denise, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada, Marco Antônio. Em primeiro lugar, quero apresentar aqui minha boa tarde, né, a todas, todos presentes. É um prazer conhecer o professor Marco.
conhecer a Ana, que eu vou conhecer daqui a pouquinho também. É uma grande alegria estar aqui ao lado de vocês, partilhando um pouco das pesquisas que eu consegui realizar nos últimos anos, né? Posso começar falando, né, como o professor Marco já tinha deixado para mim, né, essa possibilidade de que fosse uma conversa, né, tivéssemos uma conversa, um diálogo, e a proposta que eu trago é de falar brevemente sobre os meus textos que vocês já leram, né, sobre alguns resultados, algumas reflexões que eu trago a partir desses trabalhos que foram feitos, e a partir daí deixamos o espaço para vocês falarem. Se eu me estender muito, Marco, por gentileza, se você achar que é necessário controlar o meu tempo, eu agradeço. Dentro daquilo que ficou combinado, se você puder me avisar uns 5 minutinhos antes, eu agradeço, tá bom? Vou começar do artigo. Tá bom, eu agradeço. Vou começar do artigo, da pesquisa que foi feita primeiro, a intermediária e a mais recente. Vamos assim nessa ordem, né? Por ordem de publicações, eu acho que seria interessante. Posso começar falando sobre o artigo que trata, né, a respeito, que tem como título Algoritmos Racistas, né? A hiperritualização da mulher negra, né, nos bancos de imagens, né? Esse artigo foi pensado, né, a partir de algumas questões, a partir de alguns elementos que reflexivos que podemos trazer, né, e que servem, né, para como eu acho que como pano de fundo para todas essas pesquisas que estão aí, que foram apresentadas e sugeridas para leitura, né? Em termos de contextualização, acho que é importante, né, considerando a temática, é importante. Vocês já devem ter refletido muito a respeito desses pontos, mas estou aqui retomando, que eu acho necessário fazermos uma breve contextualização histórica, né? Primeiro, o ponto de partida, né, de cada uma dessas pesquisas trata a respeito da ideia de que do pressuposto de que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, em seu contexto histórico, foi consolidada e tem sido, de certa forma, ainda consolidada sobre as bases do racismo, do patriarcado, do classismo. E para pensarmos essas questões, né, que perpassam a questão racial, nós precisamos levar em consideração esse ponto inicial, né, de que a estrutura social sobre a qual a nossa sociedade foi consolidada está marcada por esses elementos, né, do racismo, do patriarcado e do classismo. A sociedade escravagista deixou legados simbólicos como a desumanização dos corpos, né, a animalização do corpo negro, fundamentou parte da construção social do corpo negro com base em teorias, pseudo-teorias europeias, né? Se nós formos citar alguns nomes, né? Lombroso, Garófalo, né? Uma série de teorias que se diziam científicas, mas que são pseudo-teorias, né? São teorias que aplicam o racismo científico, né? E que propiciaram a propagação dessas ideias, né? De hierarquia entre raças, que já estava presente na nossa sociedade, né? Em termos sociais, mas um fato que é muito grave é o da ciência ter contribuído para propagar esses ideais de hierarquia entre raças, a propagação de estigmas, de estereótipos, né, de associação dos corpos negros a tendências comportamentais criminosas, enfim, né, com base nessa ideia de estigmatização anatômica do indivíduo, né, que revelaria supostas tendências, eu diria entre aspas, né, com relação ao comportamento moral atávico, um comportamento animalesco, um processo de desumanização e animalização, né? E no limite, para realização ou identificação com atividades criminosas, atividades socialmente reprováveis, né? A construção do corpo negro, essa construção social perpassou por esses fundamentos conceituais racistas. E a construção social do corpo negro passa
por essas estruturas, né? O corpo da mulher negra, com relação a aspectos específicos, né? Por exemplo, no campo da saúde, né? Existe o estereótipo, a ideia da mulher negra como sendo forte, guerreira, como sendo alvo e se torna, faz com que essa mulher se torne alvo da violência obstétrica, né? Tendo menos acesso à analgesia nos partos, né? Menos acesso à analgesia peridural, né? E esses aspectos, né, fazem com que a mulher negra, por vezes, né, realizei algumas pesquisas anteriores sobre mortalidade materna também que falavam, identificavam alguns pontos, né, e refletiam a respeito dessa ideia de omissão no período do pré-natal, né, apagamento da ausência de registros de dados de cor ou raça, né, que podem revelar vulnerabilidades e, no limite, né, a mortalidade materna. Um exemplo, né? Um outro exemplo que eu trago, né, nesse processo de contextualização da primeira pesquisa, né, algoritmos racistas, é também essa ótica resultante dos ideais de branqueamento e de mestiçagem, né, que se propagaram na sociedade brasileira e acabaram contribuindo também para a construção do arquétipo da mulata, né, como diz Lélia Gonzalez, que por um lado comprova a mistura entre as raças, mas por outro lado propaga um mito da democracia racial. E por outro lado ainda reforça a representação de uma mulher negra hipersexualizada, objetificada, né? Um terceiro exemplo que eu trago também é com relação ao arquétipo da mulher negra retinta, né, aquela de pele mais escura, como sendo uma mulher que possui mais atuação, né, no campo doméstico, né, do trabalho doméstico, né? E aí se propaga a ideia da mulher preta. A própria Fernanda Carrera, que é uma parceira minha de pesquisa, que é coautora de alguns dos artigos aqui presentes, fala sobre, recupera, né, alguns arquétipos, né, o arquétipo da mãe preta, né, da mulher preta, da mulher com pele retinta, como sendo aquela mulher dada a posições e trabalhos servis, né, da atividades de cuidado, a atividades domésticas, reforçando a representação de uma mulher subalternizada. Então, esses elementos, né, este pano de fundo dessa minha pesquisa, né, traz algumas das contextualizações que eu considero importantes para serem trazidas de início, né, quando tratamos sobre pesquisas que interseccionam, né, diversos elementos, diversos fatores, como de raça e gênero, por exemplo, né? E aí, nesse processo, né, a partir desse pano de fundo, tivemos a ideia, né, Fernanda e eu, né, de desenvolvermos uma pesquisa que tratasse a respeito dessa ideia, né, de como que se dão esses processos algorítmicos de captura, né, quais são os elementos presentes, né, nesse tipo de, de resultados, né, e aí partimos para essa análise dos bancos digitais, né. A partir daí nós fizemos essa seleção dos bancos, de 3 bancos, né, de análise de imagens, que são utilizados muitas vezes para empresas publicitárias, agências de publicidade, sejam elas públicas ou privadas, né? E nós vimos, a partir desses elementos, alguns desdobramentos que foram interessantes, né? A partir dos 3 bancos de imagens, né? Shutterstock, Get Images e Stock Photos, conseguimos identificar algumas similaridades que contribuíram para que nós chegássemos a algumas conclusões, né, iniciais. A primeira delas eu acho que é importante falar, né, que a discussão teórica sobre a solidão da mulher negra circunda algumas evidências em pesquisas mais recentes, né, que tratam sobre essa questão, né, de que a mulher negra ela passa, ela enfrenta, experiencia, né, na sua vivência cotidiana, maiores possibilidades de preterimento, né, quanto mais da mulher negra mais retinta, né,
o preterimento da mulher negra em relações afetivas estáveis, né? E essa discussão de fundo, né, que está expressa em algumas pesquisas que tratam sobre essas questões, né, pensando nisso e junto também, né, com um outro arcabouço teórico que eu diria assim, né, que seria o Goffman, com o conceito de hiperritualização. Eu vou falar um pouquinho, né, brevemente sobre esse conceito, né, de hiperritualização do Goffman, como que chegamos a partir dele, né? No sentido de que Goffman fala, ele trata no fim dos anos 70, se não me engano, em meados dos anos 70, ele faz uma pesquisa e divulga, e essa pesquisa é divulgada através de um livro, né, Gender Advertisement, e aí nessa pesquisa ele analisa algumas peças publicitárias, né, tendo como principal foco aquelas que trazem a interação entre homens e mulheres, e a partir disso, lógico, né, o Goffman pensa, vou fazer essa ressalva, né, que ele trata sobre essa pesquisa de um um olhar, diríamos assim, né, heteronormativo, né, vou fazer essa ressalva para os dias atuais, né, e a partir daí ele tenta verificar de que modo que a homem e mulher são representados nessas peças publicitárias. E uma das reflexões teóricas que Goffman traz para nós, que eu acho muito útil, e que serviu para amparar, diríamos assim, né, teoricamente, essa pesquisa nossa, né, minha com a Fernanda, é de que ele fala que parte da convivência familiar, que é a nossa primeira experiência de socialização, ela é perpassada por algumas espécies de rituais, por alguns rituais, alguns ritos, né? E nesse sentido, a ideia, né, do papel do homem e do papel da mulher sob esse olhar heteronormativo, estão envolvidas e incluídas nesse primeiro rito social que circunda a vida de todos nós, né, que é a vida familiar. E ele fala que, a partir das peças publicitárias, das imagens publicitárias que ele analisou, ele identificou algumas recorrências desse ritual familiar, diríamos assim, desse ritual de determinação de papéis do homem e da mulher, né, apareciam nas imagens publicitárias também. E percebendo que é uma recorrência, né, ele disse que esse rito, né, esse ritual de diferenciação entre os papéis do homem e da mulher, eles eram reproduzidos, eles aconteciam novamente, né, nesse processo de reprodução, né, reprodução imagética, né, de uma repetição desse rito, ele veio, né, e trouxe para nós esse conceito de hiperritualização, né, porque é uma recorrência dessa ritualização de diferença nos papéis. A partir daí, né, aproveitamos o conceito de hiperritualização que eu tentei apresentar aqui de uma forma mais, diríamos assim, sucinta, né, para a turma. E tendo essas escolhas, né, que nós fizemos, nós conseguimos identificar que dentro desses processos algorítmicos de captura da imagem, né, conseguimos ver algumas recorrências, né? E os resultados nos mostraram, né? Foi isso que nos levou a fazermos uma busca por palavras-chave relacionadas principalmente, né? Pensando um pouco nessa pesquisa, né, do Goffman, nós tivemos a ideia de utilizar como base os termos família mesmo, né? E aí nós fizemos uma análise de busca e vimos que quando fazíamos a busca, né, nesses 3 bancos, utilizamos termos em inglês também para termos acesso a uma abrangência maior de imagens e vimos que o termo white family, por exemplo, né, trazia, né, apareciam muitas imagens de famílias
brancas, mas também algumas imagens de famílias negras e outras raças, como orientais e latinas, né? Apresentando a ideia, né, de que nesse contexto, o norte-americano, diríamos assim, a marcação de quem é branco e de quem é não branco fica bem evidente, né? Mesmo tendo algumas infiltrações, né? Quando fizemos a busca, né, por palavra-chave, pela palavra-chave somente, né, family, nós vimos que a maioria dos resultados eram compostos também por pessoas brancas, né? E daí nós ficamos pensando, talvez, nesse contexto dessa língua, né? Dessa língua, né? E desses bancos, né? De imagem, né? Predominantemente norte-americanas, talvez a ideia de família que apareça, né, e de família universal, né, de família como modelo, seja realmente a família branca, né? E nós vimos também que quando colocavam nos Black Family, apareciam também algumas infiltrações, mas bem menos, né, de outras famílias sendo inseridas nessas imagens que reproduziam, né, que foram feitas para reproduzir uma família negra. O ponto que chamou nossa atenção foi de que parte dos dados que surgiam para nós, né, que eram apresentados para nós, mostravam que existia uma maior quantidade no contexto de família, digo de novo, né, heteronormativa, apareciam homens acompanhando mulheres brancas em maior quantidade, né, mulheres acompanhadas de homens brancos, de homens em maior quantidade nessas imagens de famílias brancas, né? Um outro ponto também que chamou nossa atenção é que a imagem das mulheres negras, geralmente, né, mulheres negras em contexto que nós identificamos como sendo um contexto de família, deixo aí a subjetividade da interpretação também, né, como sendo uma ressalva, mas na nossa interpretação, mulheres negras em contexto de famílias apareciam na maioria das vezes desacompanhadas, ou em imagens que deixavam, pelo menos subentendiam a ideia de que essas mulheres eram amparadas por suas genitoras, né, por mulheres negras de maior idade, como sendo a mãe, a avó e as crianças. E aí, nesse sentido, nós vimos, né, conseguimos chegar a algumas conclusões de que, provavelmente, as imagens desses bancos, nessa época em que foi feita a pesquisa, posteriormente nós vemos até algumas mudanças, algumas modificações nesse contexto, mas aí nós vimos que nesses processos, provavelmente, né, existiam alguns elementos que nós, vendo a partir dessa perspectiva interseccional, né, das opressões que se entrecruzam, existiam alguns pontos que poderiam ser relevantes, né? Primeiro ponto é o de que, na maioria das vezes, provavelmente, esses elementos eram reproduzidos nas imagens como sendo um reflexo da nossa sociedade, né? Que, como Safia Noble nos fala, né, existem algumas dinâmicas de poder que são reproduzidas, né, nas inteligências artificiais, nesses agentes artificiais, né, aparentemente caracterizados como neutros, como imparciais, né. Existem alguns estudos que falam a respeito dessa ideia também da opacidade, né, das inteligências, né, da opacidade desses processos, né, de como que se reproduz a inteligência artificial, nesses processos de aprendizagem de máquina, né? Essa opacidade faz com que não seja muito evidente para nós, né, percebermos quais são os motivos para que essas dinâmicas de poder, historicamente reproduzidas, né, e reproduzidas na nossa sociedade, como é que elas se refletem no caso, no estudo das imagens, né, no campo das imagens dos bancos de imagens digitais, né? E aí nós vemos a perpetuação de algumas estruturas ideológicas, de representações e de subjugação de gênero e raça, né, de gênero e raça, perdão, sobretudo, né, com relação à classe, com relação à origem, localização geográfica, uma diversidade de fatores, né?
E cabe a nós, né, pesquisadores, pesquisadoras, problematizarmos essas questões, né? Nós vimos que isso é passível de acontecer nos mais diversos campos, né? Nos processos algorítmicos de captura de imagem, de análise de imagem, nos processos algorítmicos que fazem uso, né, da utilização de informações psíquicas e emocionais extraídas de nossos dados, né, e ações de plataformas digitais, por meio de também sistemas, né, modelos de análise dos rastros das nossas ações, interações, né, cliques, curtidas, compartilhamentos, visualizações, postagens, que dizem, que trazem, né, os nossos rastros que muitas vezes deixam aparecer nossa tonalidade, né, psíquica e emocional no momento em que nós estamos interagindo. Também podem servir de base para coleta de dados psicológicos para fins de mercado, né, para limitar o acesso ou oferecer o acesso, né, a um determinado bem ou serviço. Podemos ver que isso é passível de acontecer também em algoritmos preditivos, né, com estratégias de previsão para automatizar decisões sobre indivíduos e incorporação das tecnologias de reconhecimento facial, tecnologias da vigilância. Acredito que o Tarcísio deve ter tocado nesse assunto, né, trazido essa questão, enfim, né, mecanismos de busca em geral, né. Partindo para a segunda pesquisa, né, o segundo artigo, que tem como título Mitigando Vieses no Aprendizado de Máquina, uma análise sociotécnica. Parte dessas reflexões também estão presentes, né, nesse artigo, e a partir daí nós vemos, né, que algumas tecnologias fazem uso, né, de algoritmos de aprendizado de máquina, que fazem uso desses algoritmos, tem feito cada vez mais parte das nossas vidas, né, tem estado presente no nosso dia a dia. Só que, com o tempo, nós conseguimos identificar alguns desses elementos históricos, né, que são antigos, como diria a Cathy O'Neil, são questões históricas antigas, né, que nós já deveríamos, enquanto sociedade, compreender que elas são ultrapassadas, mas que acabam se reproduzindo também, né, e tem apresentado falhas e vieses, né, que resultam, né, e que trazem para pesquisadores que trabalham com esses temas, com essas temáticas, né, dados que revelam evidências de discriminação e de preconceito. E o que eu acho que é um grande diferencial desse segundo artigo, né, é que nessa parceria com as professoras Lívia Rubach e com a professora Sandra, ambas da Unicamp, né? E aí nós também, nessa proposta, né, seria de unirmos os diversos olhares, né, de uma professora que é do Instituto de Computação, de uma outra professora que é do campo da Faculdade de Tecnologia, junto comigo, que tenham desenvolvido pesquisas no campo das ciências humanas, de tentarmos entender como é que se dá esse processo. E a partir daí, né, nós apresentamos algumas etapas nesse processo de aprendizagem de máquina, né, tentando fazer com que ele seja o mais inteligível possível para nós, pessoas que não somos do campo da tecnologia, né, e das ciências exatas, mostrando as etapas do processo, né, de aprendizado de máquina, como é que esses dados são inseridos, né, no computador mesmo, né? E a partir dessa explicação sobre como se dá esse processo de pré-processamento e de processamento dos dados, né, no computador mesmo, nós trazemos algumas propostas e algumas análises que podem contribuir para talvez minimizarmos, né, no sentido da palavra mitigação, está muito relacionada a isso, né, a busca para diminuirmos possibilidades. Existem possibilidades de diminuirmos evidências de discriminação ou de preconceito, né, nesse processo de aprendizado de máquina das inteligências artificiais? Sim, existem, né, porque primeiro os dados são inseridos por humanos, não são inseridos por máquinas, né? E se há uma reprodução de preconceito ou de discriminação contra uma determinada pessoa, independentemente de qual característica seja apreendida,
Se há essa reprodução é feita porque a máquina aprendeu através de uma multiplicidade de exemplos, de uma diversidade de exemplos que foram inseridos, né, que são inseridos no processamento dos dados. A máquina aprende que e revela, né, um comportamento discriminatório ou preconceituoso, né? E aí, a tentativa desse artigo é de apresentar possibilidades, né, da pessoa que insere esses dados, identificar quais são as informações sensíveis que podem contribuir, podem ser tratadas antes de serem inseridas, né, ou ao serem inseridas, melhor dizendo, para que essas falhas ou esses vieses diminuam, né, nesse processo. E aí nós vemos algumas estratégias que podem acontecer, né, tanto no campo da inserção dos dados, quanto no campo da geração dos modelos algorítmicos, quanto também no campo da interpretação humana e dos vieses históricos também, né? Então, a proposta é essa também dentro desse mesmo, diríamos, escopo contextual, histórico conceitual, né? Eu acho que a proposta é essa também. Partindo, né, para a terceira pesquisa, que é o artigo, né, Black Twitter, que foi a primeira foi com a Fernanda Carreira, a segunda, né, com Sandra Ávila e Lívia Ruba, e a terceira de novo com fruto de mais uma parceria com a Fernanda Carreira. Nós tentamos analisar de que modo que se dá, como é que se constitui essa ideia de comunidade, né, no meio virtual, né? Quase como disse, já adiantou o Marco, né, meio que, de certa forma, com um olhar um pouco antropológico, né, tentando entender. Se nós já temos uma série de autores que tratam sobre o funcionamento o que propicia, né, a inserção do ser humano em um contexto de comunidade, como é que nós poderíamos entender, né, mais ou menos, né, através de um exemplo só, né, um estudo de caso, que é a comunidade Black Twitter, como é que se dão essas ideias, né? Como é que um indivíduo participa de uma comunidade no campo virtual, né? No campo que está fora dessa, diríamos, entre aspas, né? Porque o que é real, né? Mas dessa realidade material, né? Como é que se dão essas materialidades no campo digital, né? A partir disso, nós pensamos em nos detivemos a tentar entender a partir desse estudo de caso, né, do Black Twitter, como é que se dão esses ideais de pertencimento, de território, como é que se dá a constituição, né, da permanência de um indivíduo nesse grupo, se é possível identificarmos relações hierárquicas ou não, ou de cooperação, né? Quais são os elos que unem os indivíduos, né, no campo das materialidades digitais, e principalmente também acho que esse artigo também trata sobre um ponto que é bem relevante para as discussões atuais, que é uma discussão sobre identidade, né? Como é que se dá esse processo, que funcionam essas dinâmicas, né? E esse funcionamento de construção de uma identidade também no campo das materialidades digitais. Eu acho que, de forma resumida, devo estar chegando ao fim do meu tempo, talvez, não sei, mas eu vou ficando por aqui e deixo espaço para a discussão, porque eu acho que são as questões, as perguntas e os comentários de vocês que vão contribuir para essa nossa troca no dia de hoje, né? Agradeço mais uma vez pela oportunidade e estou aqui à disposição para discutirmos e conversarmos. Muito obrigada. Izzy, eu que agradeço. Enfim, eu vou começar, então, colocando algumas questões, mas já peço para o pessoal do grupo, tanto quem está aqui presente, como também o pessoal que está acompanhando de casa, quem quiser falar, fazer considerações, dirigir perguntas para a nossa convidada, fique bem à vontade, pode fazer ou no chat, que eu vou abrir aqui para ver se tem já alguma coisa escrita. Bom, só para explicar para a Denise, o pessoal está escrevendo o nome ali, porque a gente faz o controle de presença com os nomes das pessoas, depois a gente pega a lista do chat. Mas quem não colocou o nome, aliás, vai colocando aí para a gente poder depois fazer o controle da presença de vocês.
Mas, enfim, se alguém quiser fazer pergunta por escrito, fica à vontade. Quem quiser levantar a mão, eu passo a palavra. Bem, eu vou começar, Denise, assim, fazendo uma observação sobre esse texto dos algoritmos racistas, a hiperritualização da solidão da mulher negra. Vou seguir a sua ordem, então. De fato, aqui eu vi que você se apoiou muito no trabalho da Safiya Noble, né, que é aquele algoritmos, né, Algorithms of Oppression, né, que fez esse tipo de trabalho. Eu acho muito interessante. E acho que é indiscutível que há esse conjunto de vieses, né, na apresentação, da representação imagética nesses bancos de imagem. Essa representação, né, da mulher negra, seja no âmbito como doméstica, seja como uma mulata hipersexualizada, também, enfim, tem dados ali que são bastante contundentes, não há nenhuma dúvida em relação a isso. E um ponto que eu acho interessante que você recupera aqui é essa ideia que acho que é do Tarcísio, da dupla opacidade, né? Ou seja, a gente tem uma dupla opacidade porque, por um lado, tem a impressão de que o racismo sempre foi denegado no Brasil, né? Então há uma dificuldade de percepção desses elementos racistas, e, por outro lado, a própria tecnologia também vende uma imagem de objetividade, neutralidade, e dificilmente as pessoas percebem que a própria tecnologia ela também carrega seus vieses, e ela também, de alguma maneira, constrói artificialmente a realidade de uma determinada maneira, ou nos faz ver a partir de uma determinada perspectiva, e que isso não tem nada de necessário, nem de objetivo, nem de natural, né? Acho que essa dupla opacidade talvez seja o grande desafio quando a gente fala de algoritmo racista, porque a gente está lidando com dois tipos de filtros que atravessam, assim, o olhar de todo mundo passa por isso, que é o filtro racial, né, e o filtro dessa tecnologia que está mediando, e que ninguém percebe. É uma espécie de camada que fica meio invisível, e na hora que a gente faz ver isso, as pessoas, acho que isso produz um sentimento de espanto um pouco, de perceber como, de alguma maneira, a realidade nos é mostrada de forma construída, né, de uma forma enviesada. Enfim, então é uma dupla opacidade por isso, né? Acho que o argumento do Tarcísio é um pouco esse, porque se acrescenta mais uma camada de enviesamento a algo que já era não percebido, digamos assim, e já era enviesado, que é a percepção social supostamente não racializada que as pessoas acreditam ter, né? Enfim, então acho que esse trabalho é importante por causa disso, para revelar essa dupla opacidade, né? Mais uma contribuição importante. Eu, assim, sobre o segundo trabalho, que é esse do mitigando vieses de algoritmo de aprendizagem de máquina, esse eu gostei muito, muito mesmo. Acho que, primeiro, a apresentação que se faz ali dos tipos de vieses, e distinguir os vieses computacionais dos não computacionais, eu acho isso bastante esclarecedor. Não que isso seja rígido, né, no sentido de que uma coisa só está lá no nível computacional, a outra é só fora desse. Não, mas ajuda a pelo menos situar melhor em que momento e que tipo, que vocês colocam no artigo, aquela pipeline lá dos momentos, né, digamos assim, de produção dos algoritmos. Você tem um momento de coleta, depois pré-processamento, criação dos modelos, pós-processamento, e em cada um desses momentos a gente pode ter um tipo específico de enviesamento, né? Situar isso, entender que, por exemplo, no caso dos vieses computacionais, nos dados é sobretudo um problema de seleção de amostra, né, nessa coleta, e que pode, obviamente, enviesar e isso contaminar todo o resto da pipeline, ou então nos modelos, e aí sobretudo um problema de enviesamento no próprio aprendizado, né, da máquina, no algoritmo. E já nos não computacionais, aí você tem tanto no pós-processamento, que é a interpretação humana, como o que chamam desses históricos, que vem lá dos dados selecionados também, né? Enfim, interessante, eu achei muito instrutivo isso. Porque, por exemplo, é muito comum
quando a gente está falando de enviesamento, nesse trabalho dos algoritmos, a gente dá exemplos, mas não fica claro, às vezes, que, olha, esse enviesamento aqui diz respeito ao tipo de coleta, como a gente alimentou, digamos assim, o algoritmo com qual dado, de onde eles vieram e que tipo de amostragem foi essa, né? Ou então, como que esses dados, como o modelo funciona e de que maneira o próprio sistema aprende a partir desses dados. Aí você pode ter um outro tipo de enviesamento. É o tipo de correlação que vai ser feita, as correlações espúrias, né? Um dos problemas que produz enviesamento. E por aí vai. Então, acho que gostei muito, assim, pretendo usar, inclusive as imagens, que eu achei muito didáticas, para a gente compreender melhor esses tipos de enviesamento. E depois, eu também acho que a proposta do artigo, eu vi que a Ianca levantou, vou te passar a palavra, só um minutinho, e também as propostas de mitigação. Primeira ideia de que, olha, a gente não vai resolver o problema, a gente vai mitigar esses problemas, eu acho muito bem escolhido, assim, e que essas soluções, né, vocês usarem esse termo solução, elas vão se dar tanto em nível computacional, sobretudo no caso dos viés computacionais, como em nível não computacional, sobretudo no caso dos vieses não computacionais. E eu gostei muito das propostas de solução, sobretudo não computacional, aliás, sobretudo computacional. Porque o não computacional, eu concordo também, passa por enfim, um processo educacional, né? Assim, eu acho que não tem outra. Como é que você muda a interpretação humana? Enfim, é um negócio complexo. Agora, o computacional, eu achei interessante, não que isso vai resolver completamente os vieses, mas é uma maneira de mitigar realmente a possibilidade desses outputs assim, enviesados, né? E tentar, de alguma maneira, me parece que uma estratégia que pode se dar no próprio nível computacional, seja na seleção da amostra, seja na conformação dos modelos, e que permite, se não acabar com o enviesamento, pelo menos controlar ou colocar ele dentro de uma margem muito mais aceitável assim, do que o que a gente tem hoje. Os dados que vocês levantaram, por exemplo, em alguns casos são absurdos. Assim, a diferença é de 5 para 10, 15%, né, de resultado nas amostragens. Então, é muito expressivo, né? A gente tem no caso do reconhecimento facial, a gente sabe o trabalho eu nunca sei falar o nome dela, Bulomini, enfim, é um trabalho que também é contundente. Do documentário Coded Bias, né? Exato, aquele documentário que está Cat O'Neill também no documentário, né, o Golden Bias, que, enfim, e também os artigos dela, né, os dados são impressionantes. Bom, eu vou passar a palavra para a Ianca, que levantou a mão, depois eu continuo aqui fazendo as observações. Fala, por favor, Ianca. Vocês me escutam? Estamos te ouvindo, Ianca. A Ianca, só para a Denise, ela está fazendo mestrado aqui, ela é me orientando e está trabalhando a questão do militarismo aqui no Brasil. Prazer conhecer Obrigada você, pela Ianca. apresentação. Obrigada. Eu adorei os textos também. Infelizmente, eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu marquei outra reunião, mas eu queria fazer uma pergunta, e se eu não pegar a resposta inteira, eu vejo depois o que ficou gravado. Mas quando eu li o texto, principalmente o texto sobre a solidão da mulher negra, eu me remeteu muito ao texto da Lélia Gonzalez, né? O Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Principalmente sobre os estereótipos da mulher negra. E aí tem um estereótipo que ela traz, que é o estereótipo da mãe preta, que ela traz que a mãe preta é de fato a mãe, porque a branca, no caso, só teria parido os filhos, e que, inclusive, a mãe preta teria causado o estrago na cultura brasileira de ensinar o português para as crianças brancas, assim. E aí eu queria saber se você acha que nesse âmbito, assim, nesse âmbito digital, se resta alguma coisa dessa imagem da mãe preta em relação à, à população branca, à família branca. Só isso. Obrigada. Eu não sei abaixar a mão. Obrigada, Não. Ianca. Obrigada, Ianca, Minha mão vai pelas ficar suas levantada. Tá aqui. Obrigada. Obrigada, Ianca. Posso começar pela sua questão e depois ir para a do professor Marco? Pode ser?
Isso, começa a Ianca, porque parece que ela tem um... Isso, é que você vai sair, né? E eu acho, Ianca, que é totalmente. Eu acho que Lélia traz um nível de reflexões que são muito importantes para nós, né? E eu acho que a abrangência teórica que ela traz, tanto nesse texto que você indicou, né, quanto em outros tantos textos onde ela trata, né, quando ela fala sobre a questão do trabalho também, nossa, tem umas coletâneas dos textos de Lélia Gonzalez que são extremamente úteis para entendermos um pouco desses espaços, né, dessa desigualdade. Quando você pergunta sobre o estereótipo da mãe preta, né, eu acho que muito se vê, não vou dizer que eu fiz uma pesquisa sobre isso, né, mas quando nós vemos imagens, né, de reprodução no campo, não só saindo das imagens digitais, né, mas até no que é reproduzido pela mídia, né, o quanto que se fala. Eu lembro de uma influenciadora digital que tem como título é uma educadora, né? Uma intelectual diferentona. Ela estava tratando essa semana sobre essa questão, né? Sobre as imagens de mulheres brancas, né? Que estão numa posição socioeconômica privilegiada e que fazem questão de deixar nas redes sociais o registro de suas imagens, né? Das famílias nos momentos de interação, de descanso, de relaxamento, né, de entretenimento e descanso, com suas mulheres pretas serviçais, né, ao lado ou próximas, né, sendo reproduzidas como aquelas que quase fazem parte da família, né, que fariam parte da família, né. E aí nós vemos que tudo isso se espraia, né, e se transfere não só do campo publicitário ou no campo de imagens que são criadas, né, para utilizarmos, mas também no campo das relações, né? Eu acho que parte do que se revela nessas interações nas mídias sociais, nas redes sociais, revela muito do que está intrínseco desse pensamento do mito da democracia racial, né? Essa ideia de harmonia entre as diversas raças, entre os diversos grupos, mas que no fim das contas está sendo perpassado por fortes barreiras sociais, econômicas e de falta de acesso a determinadas funções, né? Isso faz com que quase que de uma forma, eu diria, não pensada, não vou dizer inconsciente, mas de uma forma não percebida pela nossa sociedade, nós acabamos inculcando essas imagens, né, e essa associação de mulheres negras à atividade de serviço, né? Eu já vi algumas reproduções também no campo de profissões do campo da saúde, do cuidado, né, cuidadoras, né, pessoas do campo auxiliares de enfermagem também. Mas Lélia nos mostra, né, o quanto que é importante estarmos atentos e atentas para essas questões, para esses elementos, porque parte do que se reproduz e do que nós vemos nesse ideal de estilo de vida, né, brasileiro, diríamos assim, o ideal que é almejado e que é desejado por tantos, muitas vezes é fundamentado sobre essa ideia de suplantação, né, de determinados corpos, né, e acaba fazendo com que identifiquemos até casos de discriminação mesmo no dia a dia, em situações no trabalho, em situações múltiplas, né, em lugares múltiplos, e que muitas vezes, infelizmente, são reproduções dessas imagens que vão se aos poucos se inculcando na mente das pessoas e fazendo parte do normal, do usual, né? E a mulher, por exemplo, como dizia Lélia, né? Essa mulher da academia, né? A visão dela como mulher acadêmica já passa a ser um fator de estranhamento, né? Para a sociedade em geral, né? Já é um estranhamento você ver uma pessoa negra numa posição que não seja uma posição de subserviência, uma posição relacionada a essa ideia de ser suplantada, né, por outras pessoas. Não sei se eu respondi, né, se eu ajudei a reflexar você, mas se eu ajudei você em alguma reflexão, mas o que vem à minha mente é isso, né, e eu acho que... Respondeu sim, obrigada.
bom. E que continuemos lendo Lélia Gonzalez e utilizando cada vez mais, né? Temos uma infinidade de autoras e autores de fora, né? Mas nós temos essa riqueza toda vinda, né, do nosso país e que está sendo conhecida agora, né? Sendo mais largamente difundida, né? Agora. Obrigada, Erika, pela sua pergunta. Obrigada, eu. Achei muito interessantes as questões que o Marco trouxe, né? Eu acho que é isso mesmo. Nós nos detivemos somente a essas reflexões sobre a opacidade, né, do Ozoba e do Elser, mas eu acho que esse avanço reflexivo e teórico que o Tarcísio traz, né, da dupla opacidade, que também faz com que nós pensemos um pouco no que a Catherine Hill diz mesmo, né? A dificuldade de nós identificarmos do mesmo jeito. E eu acho que essa ideia de dupla opacidade, ou a ideia da reprodução das questões históricas que a Catherine Hill traz para nós também, nesse mundo de extremo avanço, né? De extremo avanço tecnológico, no auge tecnológico da tecnologia, acabamos vendo a reprodução de questões arcaicas, né? Que deveriam ter sido superadas. Mas aí eu fico pensando da importância disso, né? E ainda o fato de que, do mesmo modo, pensando no que eu já realizei, né, na minha pesquisa de doutorado, um ponto que chama muito a minha atenção, e que dialoga com essas pesquisas que eu tenho, né, que eu desenvolvi posteriormente ao doutorado, é de que é muito difícil, do mesmo modo como é difícil identificarmos situações em que o racismo é um motivador para situações de discriminação, é muito difícil, às vezes não é fácil. Lógico, existem situações, né, quando elas estão relacionadas também a outros elementos, como, por exemplo, a injúria, né, a injúria racial, né, que está equiparada, né, ao crime de racismo em termos de punição, mas quando um tratamento discriminatório bem associado a uma classificação verbal do indivíduo, fica fácil de identificarmos se há motivação racial no processo de discriminação, né? Numa situação de discriminação. Agora, muitas vezes é difícil identificar, né? E da minha vivência, né, na delegacia que acolhia esses crimes, né, essas queixas, né, relacionadas a crimes com motivação racial, existiam casos onde era realmente muito complicado e essa opacidade realmente se colocava em prática, né? Era muito fazendo uso do termo, né? Opacidade. Essa evidência, né, e a facilidade para identificarmos se a motivação para uma situação de discriminação seria racial era muito difícil de identificar. E do mesmo jeito como muitas vezes é difícil identificarmos no campo da materialidade real, e eu digo real entre aspas porque, né, o que é a realidade, né? O que é o real? Mas no campo dessa materialidade real, essa dificuldade de identificar se processa também no campo das experiências, das vivências, né, e das interações digitais, né? Só que sob outro olhar, né, lógico, né, como o professor Marco muito bem falou, né, tem algumas questões relacionadas à automação mesmo, né, tem algumas reproduções que são frutos desse processo de automação, né, são frutos de processos automatizados, né, e os não automatizados, aí nós vemos, né, nós vimos com essa proposta, né, no artigo escrito em coautoria com a Sandra Ávila e com a Lívia Ruba, que foi essa proposta, né, de pensarmos sob esse olhar interseccional, e eu acho que também, né, sendo inspiradas pela Lélia também, a importância de vermos, né, os diversos ângulos e possibilidades, né, que estão envolvidos nesse processo de discriminação algorítmica ou de preconceito que é revelado através dos algoritmos. E aí a gente vê a importância, né, de pensarmos como é importante pensarmos nessa perspectiva da diversidade e da inclusão, tanto no campo da vivência, né, da vida, do acesso a direitos e a oportunidade de vida, mas também no campo nos mais específicos possíveis, né? Parte dessa pesquisa sobre mitigação dos vieses algorítmicos, foi meio que um desdobramento dessa busca, né? Quando a gente traz essas propostas de possíveis soluções, né? Foi um pouco da busca
por tantas perguntas de pessoas, como que a gente soluciona? Aí, muitas vezes, nas nossas reflexões, nós falávamos, é inserir as pessoas, é fazer com que mais pessoas negras estejam inserindo os dados, né? Na inserção de dados. E aí, o que não conseguimos? E quando não conseguimos resolver essas questões? E quando esse campo é tão duro, né? Faz com que reproduz um conceito que é também da Safia Noble, num artigo que ela escreveu também, onde ela fala sobre esse daltonismo social, quando ela escreve um artigo falando sobre um lugar específico lá, esqueci o nome do lugar, gente. Lugar nos Estados Unidos que é o berço da tecnologia. Eu vou lembrar. O Vale do Silício? Vale do Silício, obrigada. No Vale do Silício, né? Um artigo tratando sobre o Vale do Silício, ela fala sobre esse daltonismo social que as pessoas do campo das ciências exatas, né, ignoram essas questões e esses elementos, né? E aí nós vemos dentro, né, a partir do que o professor trouxe, trazendo o conceito de dupla opacidade do Tarcísio, nós vemos a importância de olhar para essa historicidade, né? De olhar e de ver que a neutralidade da máquina não consegue se libertar e se livrar de um olhar enviesado, né? Ainda fazendo essa brincadeira com o termo. Vou parando por aqui, deixando espaço para mais intervenções, né? Geraldo está ali com a mão levantada, pode falar então, por favor. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela apresentação, professora Denise. Um dos seus artigos que mais me atravessou durante as leituras foi o Mitigando Vieses no Aprendizado de Máquina, que tem muita relação com o meu projeto de doutorado sobre o uso de reconhecimento facial. Achei bem interessante esse artigo quando eu trato sobre isso, né? E algo que o professor Marco até adiantou sobre esse artigo foi sobre a sutileza de estar trazendo as possibilidades, né, os modelos de vieses que nós temos. Aí você fala de vieses históricos, viés de dados, viés de modelo, viés de interpretação humana. E dentre esses vieses que você desenvolve no artigo, você e as outras autoras, me chamou a atenção esse viés histórico, principalmente quando você fala, professora, sobre uma citação que você traz aqui da Catherine New, que a compreensão dos viés históricos vai além da reflexão apresentada pela Catherine New. Eu queria saber, aí você está citando o caso, o artigo dela, Algoritmos de Destruição em Massa, queria saber, então, vai além em qual sentido, né? A partir de uma perspectiva de uma diáspora americana, trazendo a perspectiva de Lélia Gonzalez, de Quijano, de Abadias do Nascimento, seria nessa perspectiva que você fala sobre ir além, com base nos estudos da Catherine New, e também com relação ao viés de interpretação humana, que vocês estão falando aí sobre a neutralidade da tecnologia, né? A Bianca até fala sobre isso nos trabalhos dela, na apresentação, o Tarcísio também fala sobre isso, sobre essa perspectiva de viés de interpretação humana. Eu pesquisei um projeto de lei de regulação da inteligência artificial, o projeto 233 de 2023, que no artigo 5º, professora Denise, ele fala sobre o uso de sistemas de identificação biométrica, e aqui se refere ao uso de reconhecimento facial, de impressão digital e de reconhecimento por voz. E nesse artigo 5º, nos diz que o uso dessa tecnologia, no parágrafo único desse artigo, ele tem que passar por processo de revisão, né, em caso de interferência algorítmica. E essa revisão seria realizada pelos agentes da atuação. Então, seria o policial que autuou o indivíduo que ficaria responsável por fazer essa revisão. E aí é problemático, professora, partindo do pressuposto de que a própria polícia, né, a polícia militar no Brasil, ela é constituída a partir de uma perspectiva de controle da população negra, né? E se essa polícia ela fica encarregada de fazer a revisão de máquina, você não acha que ele estaria trazendo à tona o viés de uma cognição humana, no viés policiais, a própria revisão da decisão, né, feita pelo uso de sistemas de identificação biométrica, no caso, o reconhecimento facial? E quem fala sobre esse processo da polícia ser constituída a partir de processos de controle da população negra é o Fábio França, não sei se você conhece, era um professor doutor de Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. Inclusive, ele tem um artigo muito interessante sobre isso, que é o perigo negro, a herança racista da polícia moderna no Brasil. Quem quiser, eu posso mandar no grupo do SIGA, quem tiver interesse. É um artigo muito interessante porque ele fala justamente sobre essa perspectiva da polícia ser constituída, né, a partir desse processo de controle da população negra
principalmente após o processo de pós-abolição no Brasil. Aí eu queria entender, em primeiro momento, a fala da Catherine New, que seria insuficiente na concepção das autoras, de você e das outras autoras do artigo, e também sobre essa perspectiva da neutralidade da tecnologia, levando em consideração esse artigo 5º do projeto de lei de regulamentação da inteligência artificial, tratando precisamente sobre a questão relacionada à revisão de decisão por máquina por meio do uso de reconhecimento facial. Muito obrigado, professora. Agradeço. Muitíssimo obrigada, agradeço pela sua pergunta, Geraldo. Eu acredito que sim, nesse contexto, né, eu acho que é importante, olharmos as situações a partir desse nosso contexto, né, fazendo uso dos próprios termos de Lélia Gonzalez, né, americanos, né, enquanto americanos afrodiaspóricos, eu acho que é importante mesmo também termos essa visão, né, de que dentro dessa nossa realidade, né, brasileira, parte de alguns elementos que muitas vezes não são vistos, né, são frutos do nosso processo de socialização, e que é histórico e tudo mais. Ao contrário, né, da realidade, por exemplo, estadunidense, norte-americana, né, nós vemos que aqui nós não passamos por um processo, diríamos assim, de disputa muito física ou material, né, do campo em termos raciais, né? Não houve todo o conflito racial como houve no contexto norte-americano, né? Então eu acho que parte das nossas reflexões precisam sim passar por essa contextualização, principalmente, né, pela falsa ideia de que é propagada nos dias de hoje, de que o racismo não existe, né, e que somos todos iguais, e que quem tem o nosso sangue é vermelho, né? Parte desses modos de pensar são um reflexo de como diria, né, Abdias Nascimento, dessa propagação do mito da democracia racial brasileira e da harmonia, né, de que vivemos de forma harmônica e de não olharmos para essas questões, né? Eu acho que esse contexto transatlântico, né, diríamos assim, né, e afrodiaspórico é importante, sim, para pensarmos sobre a nossa realidade, né, e sobre o que é totalmente visível e o que não é, né, o que às vezes nos passa por nós e que não é possível de percebermos de uma forma muito evidente, muito explícita, né? Com relação a... Você falou, né, sobre o artigo 5º, os usos das tecnologias precisam passar por uma revisão, né? E aí, deixa eu entender a sua fala. Você no contexto da polícia, né, que utilizaria esses métodos, quando você fala sobre esse processo de revisão, a importância de... Quando eu vejo a importância de uma revisão, eu fico pensando, né, em revisão, nesse processo de rever as imagens, de rever quais são os elementos, ou se há elementos, lógico, é aberto, né? Mas de rever as imagens e ver se há elementos aí sensíveis, né? Que talvez não estejam sendo vistos em um primeiro olhar, não é? E nós vemos aí o risco mesmo, né, da nossa sociedade, que infelizmente você falou muito bem e trouxe de forma muito, muito evidente para nós que nós fazemos parte dessa sociedade permeada por uma cultura de vigilância, né? Agora, o problema da nossa sociedade, o problema a ideia dessa cultura de vigilância, né, sob alguns aspectos já é um problema importante que precisa ser trazido à reflexão e principalmente no nosso contexto, né, mais uma vez diria, né, sócio-histórico, que faz com que os alvos dessa cultura de vigilância sejam as camadas mais socialmente vulneráveis, né, da nossa sociedade, as camadas vulnerabilizadas, né, da nossa sociedade. Nós vemos nos dias atuais, né, o próprio
o Estado brasileiro, pelo menos, né, tem dado alguns passos com a ajuda de alguns especialistas, a Nina da Hora, o próprio Tarcísio Silva, né, tem participado de algumas dessas reuniões, né, do Senado, que analisa um projeto que regulamenta, né, a inteligência artificial. Foi criada uma comissão temporária, né, interna sobre inteligência artificial no Brasil, para trazer uma reflexão que fosse mais consistente, né, com especialistas e pessoas que apresentam essa problemática, né, em termos de abrangência nacional. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Eu acho que discutir e tentar, a partir dessas discussões, né, elaborar algum aparato normativo que, sendo fundamentado, né, se essas discussões forem utilizadas de uma forma, né, de uma forma realmente que não seja só procedimental ou protocolar, né, se elas forem utilizadas, essas versões dessas especialistas forem utilizadas de uma forma realmente séria, eu acho que podemos partir para outras iniciativas que permitam, né, que esse processo de mitigação seja cada vez mais alcançado, né? As propostas do artigo que você destacou, realmente, e o professor Marco mencionou também, vocês na leitura veem que não é uma proposta de trazer a solução, a receita de bolo para solucionar tudo, mas existem outras iniciativas como essa, né, dessa implementação, dessa abertura para que especialistas tratem a respeito de um projeto, né, das possibilidades de elaboração de um projeto de lei que regulamente as inteligências artificiais no Brasil, né, pode ser um ponto, eu acho que de muita consistência para a garantia dos nossos direitos, né, dos direitos de todas as pessoas. Não sei se eu te respondi também, mas agradeço muito pela sua reflexão, viu? Pela sua fala e pela sua impressão também, a partir da leitura. Muito obrigada. Respondeu sim, professora. Muito obrigado. Muito obrigada. Só para... pode falar, Deus. Lembrei aqui dos comentários, né? Achei interessante quando a Isis coloca aqui no chat, né, que algumas dessas questões, né, dialogam muito com o tema da redação do Enem, é verdade, né? E um ponto que chama a atenção é que muita gente disse, eu não consegui nem entender o tema da prova, né, da redação, né? Mas por que não se entende o tema da prova, né? Porque eu acho que tem a ver com essa opacidade. As pessoas eu nem acho veem. que sim, exatamente. Tem muito a ver com essa opacidade, né? É o que você também falou, acho, Denise, eu tenho Isis falou mais assim. Você quer falar, Isis? Fala. Não, é porque você estava falando, eu estava pensando essa questão de como o racismo ele é tão sutil, por isso que é tão difícil de conseguir perceber, né? E essa sutileza do dia a dia que faz ele ser tão difícil da gente conseguir. Porque se fosse algo escancarado, como até eu coloquei no comentário mais acima, como foi o sistema de segregação, né, do apartheid, também os separados mais iguais, isso aí estava na lei, isso era algo que estava escrito, estava escancarado. Mas o Brasil, não, ele tem esse racismo brasileiro que ele é impermeado nas construções, né, da sociedade. Exatamente. E que muitas vezes se coloca de uma forma muito, como as pessoas dizem no senso comum, de uma forma mais perversa, né? Porque não é totalmente perceptível, né? É verdade. Bianca colocou... tá. Ela colocou um comentário. Então, perguntas e questões no chat eu não achei mais. Eu ia comentar só que na última semana, na semana passada, a gente estava no nosso grupo justamente discutindo a regulação da inteligência artificial. A gente leu o projeto de lei, né, a 2338, que está tramitando no Senado atualmente, e as propostas existentes e tal. Isso que o Geraldo trouxe realmente é preocupante, né? Deixar assim, que haja revisão, acho fundamental. Na verdade, o próprio projeto considera o uso desse tipo de sistema de inteligência artificial no campo de segurança pública como de alto risco, né? Uma das coisas que a gente pode discutir é se a gente vai classificar como alto risco ou como risco excessivo, né? O uso de reconhecimento facial no campo de segurança pública. Talvez seja o caso da gente mudar essa classificação e incluir já na lei no risco excessivo para realmente banir o uso de reconhecimento facial no campo da segurança pública, que é a proposta do Tarcísio, aliás. Ele tem texto sobre isso, e eu sei que ele, na semana passada, ele falou lá na
na audiência pública no Senado Federal. Eu ainda não assisti a fala dele, são falas curtas, uns 15 minutos, se não me engano. Depois eu quero assistir, eu vou procurar isso depois e compartilhar no grupo, que eu já compartilhei outras. A fala da Fernanda Rodrigues, pelo Íris, e também do Leonardo Parentoni, que é colega aqui da casa, que também participou da audiência pública no Senado sobre essa discussão da regulação da IA. Mas eu vou ver ainda se alguém do grupo tiver já esse link do vídeo, da participação do Tarcísio, podia compartilhar lá de uma vez, que aí eu já facilita a minha vida, eu já entro lá e pego o vídeo para assistir, porque eu ainda não vi também. Agora, outra questão que eu queria aproveitar para trazer aqui, então, Denise, é sobre um aspecto do seu artigo. Assim, primeiro, um ponto, eu cheguei a já escrever um texto sobre isso junto com uma aluna aqui, que agora ela já se formou, que era a Débora, era minha orientanda de trabalho de conclusão de curso, também de iniciação científica, e a gente escreveu um artigo que saiu naquela revista Tecnologia e Sociedade, que é lá do Paraná, sobre essa subrepresentatividade das mulheres, especialmente das mulheres negras, nesses desenvolvimentos no trabalho de tecnologia da informação, produção desses sistemas de inteligência artificial, etc. O caso do nosso artigo foi especificamente, foi mais a questão do gênero, que a Débora estava pesquisando, aliás, a Débora, a pesquisa dela de iniciação científica, ela pesquisou o discurso de ódio contra mulheres negras. E tem alguns dados que eram, assim, que na época eu achei alarmantes, justamente dessa quantidade assim, primeiro, como a gente sabe disso, como que o ambiente das redes sociais é extremamente tóxico, especialmente em relação às minorias, mas o dado que me chamou mais a atenção foi a quantidade de mulheres negras que simplesmente resolveram se afastar das redes sociais, tamanha a hostilidade desses ambientes para essas pessoas, né? E eu achei interessante, eu estou lembrando disso porque eu acho interessante seu texto do Black Twitter, porque ele traz um contraponto. Assim, se por um lado você tem as pessoas que se afastam da rede, por outro lado você tem aquelas que usam da própria rede como um espaço de resistência, né? E que pretendem construir um contradiscurso e utilizar da própria rede como um espaço de organização e de expressão, etc. Né? Mas, enfim, naquele trabalho, do trabalho dela, né, da Débora especificamente, o ponto era essa fuga, né, as pessoas se sentirem tão mal ali que elas preferiam simplesmente abandonar aqueles espaços. Muito obrigada. Muito obrigada pelas indicações, né, as que Geraldo trouxe também. Eu acho que esse é um momento muito importante, né, de trocas de referenciais. Eu acho que existem algumas questões que são tão importantes. É muito bom esse momento para nós sabermos quem produziu o quê, né, e sabermos utilizar como ferramentas muito importantes, né, de reflexão teórica nos nossos trabalhos. Eu agradeço demais a você e a Geraldo também, que trouxe algumas referências. Eu que agradeço. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, porque nesse trabalho agora, assim, voltando para aquele texto do Mitigando Vieses, de aprendizado de máquina, logo no começo, quando vocês, no artigo, descrevem as etapas do aprendizado de máquina e vai identificar os tipos de viés, ali vocês já dizem que o que vocês vão analisar, que é o tipo de sistema mais utilizado na prática, que é o aprendizado supervisionado, né, que é aquele que recebe já conteúdos rotulados, previamente rotulados, né? E, obviamente, a gente sabe que existem sistemas de inteligência artificial que são não supervisionados, ou seja, a gente não alimenta eles com conteúdo previamente rotulado, né? Eles vão fazer esse tipo de correlação, seja a partir de semelhanças, né, de conteúdos que eles mesmos vão correlacionar, o próprio sistema, né, vai ser responsável por correlacionar, seja, e aí tem outros processos, digamos assim, que a partir de você cria categorias, mas os rótulos é o próprio sistema, né, quem vai determinar. E aí a primeira pergunta é por que nesse artigo vocês decidiram trabalhar só com sistemas supervisionados, né, de inteligência artificial, só o aprendizado supervisionado, porque hoje em dia, inclusive, assim, os sistemas de aprendizado de máquina que são considerados assim, mais sofisticados são aqueles de deep learning, são não
rotulados previamente, né? Não supervisionados. Vocês acham que é porque, assim, a pergunta que ficou na minha cabeça é pelo seguinte: será que é porque, nesse caso dos sistemas de aprendizado supervisionado, dá para a gente identificar mais claramente, assim, o problema, no caso da coleta pré-rotulada, e aí você já traz o enviesamento no próprio rótulo, porque se a gente fosse discutir os sistemas de aprendizado não supervisionados, isso traria um outro desafio, que tem a ver com a opacidade, né, desses sistemas, que é uma dificuldade de entender por que os próprios sistemas estão rotulando, né, dessa maneira um determinado conteúdo, um determinado dado. E aí, talvez fosse preciso, se a gente fosse pensar nas soluções computacionais, um outro tipo, né, de proposta para solucionar o enviesamento desses tipos de sistemas, né? Foi isso? Ou foi simplesmente uma opção? Vamos resolver esse problema aqui, até porque esses são dos sistemas já implementados, é o mais comum, né? Então, e já tem um conjunto grande de problemas de enviesamento nesse domínio, então vamos enfrentar isso primeiro, né? Sim, a proposta, principalmente, foi também pensando no público-alvo do artigo, né? Foi para uma revista, esse artigo foi pensado, né, para uma revista que é muito, diríamos assim, acessada por pessoas do campo da programação, por pessoas da computação, pessoas da área tecnológica. Então, a proposta, eu acho que permeia, de certa forma, um pouco do interesse de ter acesso a programadores, né, engenheiros de sistema, pessoas que tratam com essa inserção de dados no nosso contexto brasileiro, para que essa questão fosse tratada, fosse pelo menos trazida para essas pessoas e talvez também para estudantes de graduação e formação. Nós pensamos nesse artigo também, né, tendo como público-alvo dois públicos-alvos, dois principais eixos, né, de proposta de disseminação da ciência, né, e do conhecimento. O primeiro público-alvo seria o público-alvo das ciências humanas, para que minimamente, de forma compreensível, fossem tratadas algumas propostas, né, de soluções, como elas estão aqui, dentro de uma realidade que é mais acessível a nós. Eu acho que tem um pouco a ver com o que você perguntou, né, do que é mais acessível e mais fácil de tratar, primeiramente, né, pensando nesses profissionais que inserem esses dados e que trabalham com o tratamento desses dados. E, em segundo lugar, também de atingir um público-alvo, né, de pessoas que aspiram à programação, né, têm interesse em atuar na programação, que estejam ou programadores já formados, talvez, ou estudantes de graduação que pretendam, né, atuar na programação e que tivessem acesso a essas possibilidades também em um nível que é mais palpável para nós e mais identificável. Realmente, eu concordo com você de que se nós formos ver, né, esses processamentos que estão presentes em Deep Learning, essas redes neurais, né, que têm sido utilizadas, né, aprendizado de máquina por meio de redes neurais, é um processo mais complexo, né, e que também eu acho que exigiria modos de pensar mais específicos para esses contextos mais complexos. A proposta foi de partirmos ao que é mais tangível, né, para nós, no sentido de servir também como uma publicização, né, de possibilidades que muitas vezes estavam só em textos em inglês, né, e às vezes um estudante da graduação que está começando, né, pode ter acesso a um artigo que apresente, que traga a questão e que apresente algumas soluções que são fruto dessas leituras, né, da literatura internacional, e que possam ser tangíveis para uma realidade de uma pessoa que está em processo de formação, né, e pensando em atuar no campo da programação. De início, assim, essa escolha foi feita por isso, né? Eu acho que realmente, se nós formos tratar de vieses que se processam, né, no campo desse aprendizado mais profundo, né, do deep learning e também de redes neurais, de questões de redes mais complexas, eu acho que seria
um outro tipo de... Teria que ser feito um estudo prévio, né, mais específico e mais adequado a essa complexidade que foge mesmo, às vezes, né, as nossas mãos, né? E aí volta de novo a questão da opacidade, né? É. Bom, outra questão aqui, se o pessoal não levanta a mão, eu vou falando que eu tenho, eu tenho um tanto de questão para te fazer. Aproveitando aí sua presença. Eu vou. A outra pergunta que eu tenho é a seguinte: porque na hora que vocês avançam um pouco mais nessas soluções computacionais para esses vieses, uma das propostas seria, no caso dos vieses de dados, né, de distinguir atributos sensíveis ou aqueles que devem ser protegidos e tal, e no caso lá dos modelos, analisar essa coisa de se o resultado, o output está favorecendo sistematicamente a um determinado grupo, e aí você, ao perceber isso, você tenta aproximar os resultados para evitar essas distorções de outputs, né, esses enviesamentos na resposta do sistema. E achei os dois assim são interessantes, porque de fato um permite melhorar a igualdade, né, no que diz respeito à saída, né, desses sistemas, e o outro permitiria balancear mais a entrada, vamos dizer assim, dos dados, no que diz respeito à amostragem que é considerada, né, nesse aprendizado de máquina. Só que nos dois casos, eu fiquei pensando assim, né, no primeiro caso especificamente, na entrada, qual que é o ponto, né? No fundo, é como se a gente precisasse entregar dados balanceados para esses sistemas de aprendizado, para que eles já não fossem contaminados de partida, que é o problema do garbage in, garbage out, né? Se a gente já coloca lixo no começo, vai sair lixo no final. E aí, para entregar dados balanceados, é curioso, sabe por quê? A pergunta vai por aí. Porque um dos grandes sonhos desses desenvolvedores da inteligência artificial é que esses sistemas eles não carregariam os preconceitos propriamente humanos, eles não carregariam os vieses que são próprios do nosso olhar humano para a realidade, etc. E eles seriam mais objetivos porque eles lidariam simplesmente com dados. Então, aquilo que os sistemas entregariam como saída, como output, seria simplesmente o reflexo dos dados que eles receberam. Então, nesse sentido, eles seriam mais objetivos, né? Só que, e eu acho que tem toda a razão, é claro que é de se perguntar, mas que dados são esses que esses sistemas recebem e até que ponto eles são capazes de entregar um output realmente objetivo, considerando que os dados não são... as amostras, elas mesmas são de alguma maneira pré-determinadas, né? Enfim, então, na hora que o desafio passa a ser entregar dados balanceados, parece que, no fundo, você não supera o velho problema do preconceito humano. Por quê? Porque o que significa um dado balanceado? De alguma maneira, somos nós projetando sobre a realidade uma determinada percepção do real, entendendo que o real é isso, aquilo outro, e a gente precisa alimentar as máquinas assim. Então, de certa maneira, desde o início, a gente está introduzindo na máquina os nossos vieses, a percepção da realidade. E, assim, é claro que a gente pode entender que há amostragens distorcidas e tentar corrigir isso, mas o tempo inteiro parece que a gente precisa de um conhecimento prévio da realidade para entender o que é balanceado ou não, quais dados são balanceados ou não. Então, a gente nunca escapa dessa pré-compreensão humana da própria realidade, que seja na fixação dessa ideia do balanceamento de dados, da amostragem, né? Enfim, então, eu acho que no fundo, eu acho interessante a solução, mas a solução é como se fosse o seguinte: vamos reintroduzir desde o início aquilo que se quis evitar, que era uma máquina que entregasse objetivamente um retrato da realidade. Talvez o reconhecimento da ilusão desse sonho, né? E de que isso vai fracassar, porque, afinal de contas, não pensar nesse balanceamento prévio, né, das amostragens significa deixar as máquinas rodarem e reproduzirem todo tipo de viés de amostragem, que vai depender do que entrou nela, do dado que alimentou, que foi coletado, né? Enfim, então, menos mal que seja, pelo menos, de acordo com aquilo que a gente entende que é mais balanceado, né? Porque, pelo menos, a gente evita o enviesamento mais grosseiro, assim, e os dados que vocês levantam mostram esse tipo de viés. Exato, Bem, e esse artigo é também
nesse sentido também é um contraponto, no sentido, em termos de trazer um conteúdo, de apresentar um conteúdo para públicos específicos, né, focados nesses tipos de nessa revista ou nesse tipo de publicação, para trazer esse despertar também, né, de que realmente é difícil dissociarmos as métricas, né, das informações que pertencem às pessoas, né, que são tratadas pelas pessoas anteriormente. De certa forma, um contraponto. E eu acho que talvez ele não seja um consenso, né? Não sei, teria que falar especificamente com as professoras da área para saber, mas eu suponho que não deva ser alvo de consenso, né? Essa pesquisa, né? No campo da tecnologia, no campo dos estudos computacionais, né? Eu acho que a própria proposta é um contraponto mesmo. Bom, Denise, outro ponto aí a outra proposta, que é a questão dos atributos protegidos. Aqui tem um ponto que a gente chegou a conversar, eu acho, nosso último encontro. Acho que o Pedro trouxe isso aqui, que é a possibilidade de nós, por exemplo, a partir do CEP, um sistema, por exemplo, de aprendizagem de máquina que não leva em consideração a raça. Aí você pensa assim, então ele não é racista, não é? Só que ele leva em consideração o CEP. E aí, na hora que ele citou até, agora não me recordo aqui, um estudo, acho que feito nos Estados Unidos, que mostra a correlação do CEP com a questão racial. Então, no final das contas, o sistema, por considerar o CEP, ele reproduzia, né, o mesmo tipo de enviesamento racial, só que por uma outra via, né? E aí, vocês apresentam aqui uma tabela mostrando uma série de atributos correlacionados, né? O CEP, inclusive, um dos exemplos é esse, está correlacionado à raça. Foi o problema desse sistema especificamente. Não levou em conta a raça, mas levou o CEP, né? Outros não levam em conta, sei lá, o gênero, mas levam em conta jornada de trabalho. Então, indiretamente, são atributos correlacionados. Enfim, então, e aí, na hora de propor uma solução, eu achei muito interessante que a solução não passa por... Então, a gente não pode considerar atributo nenhum, porque, afinal de contas, eles podem ser correlacionados, né? Mas a solução passa por considerar a saída, o output, e tentar simplesmente corrigir na saída as distorções, quando a gente percebe que grupos, é isso que eu acho fundamental, grupos específicos são sistematicamente favorecidos e grupos específicos são sistematicamente desfavorecidos. E aí, na hora que você percebe essa distorção na saída, é claro que, mesmo que você não tenha considerado o elemento racial diretamente, algum elemento, algum atributo correlacionado impactou em prejuízo desses grupos. E eu acho que, por mais que a gente queira depurar porque, vamos supor assim, eu não vou falar de raça, mas se eu falar de dados criminais, conteúdo gerado por rede social, CEP, isso está correlacionado. Então, assim, no final das contas, parece que se você tira o elemento racial direto, ele entra pelas gretas, assim, né? Ele entra por outros atributos, não é? Então, talvez o mais importante seja fazer isso que está proposto aqui, ó, rotular os grupos como favoráveis, aqueles que são favorecidos sistematicamente, são os privilegiados, os não privilegiados, identificar esses grupos e que medida eles estão sendo beneficiados, né, pelos outputs desse sistema. Na medida que estão, você colocar uma linha para tentar equacionar isso e reduzir a distância. E reduzindo, acho que é por isso que você usou o termo mitigação. Porque no final vai ter alguma diferença, mas ela não pode atingir uma escala. Ela tem que se manter pelo menos no nível mínimo de igualdade, no que diz respeito à saída do sistema. Então, acho que isso funciona, sobretudo em alguns casos, né? Vocês deram o exemplo aqui do Compass, por exemplo. Esse é um caso clássico. Que era justamente, não sei se todo mundo conhece, o Compass era um sistema que chegou a ser implementado nos Estados Unidos para poder fazer uma avaliação do grau, assim, da probabilidade de reincidência de uma pessoa condenada pela justiça. Então, assim, a pessoa que o sistema considerava que tinha um grau maior de probabilidade de reincidir, recebia uma pena maior do que outra pessoa que tinha uma probabilidade menor de reincidir. Só que o problema é isso, como é que você sabe qual a probabilidade que uma pessoa tem de voltar a cometer crimes? Um negócio, assim, parece magia, né? Evidência, sei lá. E o problema é que esse sistema fazia esse tipo de cálculo, né? Entregava lá um índice para cada indivíduo, baseado numa série de dados. Supostamente não era o dado
racial, né, a raça das pessoas que supostamente não era considerado, só que havia um enviesamento racial no output desse sistema, ou seja, pessoas negras eram consideradas mais propensas a reincidir do que brancas, né? E aí eu acho que provavelmente trata-se, nesse caso, desses atributos correlacionados, né? E aí talvez o CEP e tal, outras questões, que vocês chegam no artigo a falar de algumas perguntas que eram colocadas, né, para as pessoas nesse âmbito de contas. Mas aí talvez uma maneira de corrigir seja isso. Lá no final a gente vai olhar. Isso aí talvez essa é uma pergunta até interessante. Lá no final, quais vão ser os elementos que a gente vai considerar? A gente pode considerar o gênero e a raça, mas quais outros para produzir essa igualdade na saída, né? Pensando nisso, né, gênero, raça, talvez nacionalidade, né, origem local, né, pensando na ideia do CEP, né, da residência, religião, né, também, né, que foge muito, né, mas pensando em dados que são, né, sensíveis. E aí faz muito sentido esse seu comentário, Marco, porque quando nós lemos, né, parte dessa literatura que trata sobre isso, que a Teonia é uma delas, né, quando a gente vê exemplos, né, você trouxe do Compass, tem algumas pesquisas até qualitativas de lá dos anos 90, né, do campo da sociologia da sociologia da violência, né, do Sérgio Adorno, né, de outros autores assim que tratam sobre esse processo da existência da seletividade criminal, né, do indivíduo. E aí nós vemos que o controle desses dados, se nós formos ver, pensar em nível de escolaridade, né, qual será o percentual de escolaridade? Existem pesquisas que tratam sobre isso, certamente, né? Não estou acessando nenhuma delas, mas se nós formos pensar no nível de escolaridade das pessoas que alcançam mais altos níveis de escolaridade, né? Quais são essas pessoas, né? São pessoas brancas, são pessoas indígenas, são pessoas negras, né? Quais são essas pessoas, né? Talvez nós pensamos também nos entrecruzamentos, né? Porque tempos atrás eu fiz uma breve pesquisa sobre mulheres na academia, né? Que mulheres que alcançam os maiores níveis de escolaridade, mestrado, doutorado, são as mulheres, em sua maioria. Mas docentes, o número de docentes mulheres aí já diminui em alguns departamentos, em alguns lugares, né? Precisamos ver os entrecruzamentos. E eu acho que você identificou muito bem a importância de olharmos para os entrecruzamentos desses elementos, né? Sobre renda, né? Sobre o próprio CEP, a jornada de trabalho. E aí, pensando nos desdobramentos que a Kathleen traz para nós, né? Às vezes até o acesso, não só quando é um processamento matemático que cesse o acesso a algum bem ou algum serviço. Crédito, a questão do crédito, né? Quais são os elementos que estão ali presentes quando nós somos consultados num supermercado por um funcionário que quer preencher um formulário para ter o cartão de crédito daquela loja, daquele atacado, daquele supermercado, né? O que será? Quais são os elementos que estão presentes aí? E eu tenho certeza que são esses mesmos. Nível de escolaridade, profissão, a renda, jornada de trabalho, o CEP, parte desses elementos devem estar aí, né, nesses mecanismos, nesses modelos matemáticos de previsão, né, nesses modelos preditivos. Eu acredito que realmente eu concordo com você, que essas são as saídas. Ao fim, né, se for feita uma análise talvez quantitativa, mas vendo na quantidade dos dados, no volume dos dados, quais são os elementos que se convergem, né? Quais são os atributos correlacionados que se convergem, certamente esses vão falar muito, né? O que resta é sabermos, né? E aí vem uma discussão, né, que eu tenho feito ultimamente, né? Vale pensar no que é relevante e no que não é, né? Da parte dessas corporações que têm esses corporações ou desses grupos
que realizam esse tipo de tratamento dos dados, né? Será que, em que medida poderíamos analisar ou verificar se existe realmente um interesse por parte de quem detém essas plataformas, esses programas, enfim, ou que treinam as pessoas, ou empresas que possuem programadores que trabalham nessas áreas, em que medida será que existe realmente esse artigo é quase um apelo para que as pessoas vejam a importância dessa questão, né? Ou será que é mais importante favorecer grupos que já são historicamente, socialmente, né, tidos como dotados de privilégios, né? Fica a reflexão, né? É uma tentativa, não sabemos se daí a ideia de mitigar, porque é minimizar, porque acabar isso nunca vai acabar, né? Tem uma coisa que eu achei muito interessante aí. Primeiro, duas coisas. A primeira é como que esse trabalho, por exemplo, da solução computacional, passa necessariamente por uma conversa próxima e um trabalho conjunto com cientistas sociais, que são eles que vão identificar esses grupos que são sistematicamente privilegiados ou não privilegiados e que vão levar para esses desenvolvedores essa sensibilidade. Olha, você precisa colocar esse parâmetro no modelo para produzir uma igualdade no output, porque senão, porque, por exemplo, o desenvolvedor ele pode pensar simplesmente assim, mas eu não considerei a raça. Esse elemento não está sendo considerado no aprendizado da máquina, então como é que eu estou sendo racista, né, no final das contas? E essa sensibilidade do output, de quais são os grupos, identificar os grupos privilegiados, por quê, como que o sistema está produzindo esse enviesamento, e introduzir isso depois no sistema para corrigir ou mitigar, não é, essas desigualdades, é um trabalho conjunto. Não sei se tem que ter um trabalho de monitoramento, primeiro, de todos os outputs, a gente vai ter que estar sempre acompanhando, e depois voltando com esses resultados para ir produzindo cada vez mais uma igualdade maior nesse modelo, né? E uma segunda questão que eu queria trazer, fez lembrar muito essa proposta de identificar os grupos privilegiados e não privilegiados, uma proposta de um grande amigo meu, que é um jurista, que é o Adilson Batista, o Adilson José Moreira, aliás, o Adilson José Moreira, que é professor aí em São Paulo também, na Mackenzie, que ele tem um trabalho sobre direito antidiscriminatório. E o Adilson propõe, assim, tem um livro que é sobre hermenêutica negra, não é? Que ele discute interpretação do direito, etc. E a proposta do Adilson é basicamente que a gente não pode pensar, sobretudo o princípio da igualdade, mas isso vale para vários direitos, numa vertente individualista, como um direito individual, a igualdade, por exemplo. Mas é um direito de grupos, né? Então a gente precisa pensar nessa garantia dos grupos, justamente porque o que está em jogo no direito é o favorecimento sistemático ou privilégio a certos grupos em detrimento de outros. E aí, para corrigir isso, a gente não consegue fazer isso pensando simplesmente numa chave de garantia individual, de respeito à igualdade de tratamento, por exemplo. Mas é uma chave de identificar resultados sistematicamente distorcidos em privilégio de certos grupos ou contra determinados outros grupos. E o que a gente tem no direito é um direito que sistematicamente privilegia brancos. Então, assim, esse elemento que precisa ser considerado na ideia de produzir um direito não discriminatório. Eu acho que aqui é a mesma coisa dos algoritmos, não é um indivíduo, que eu acho que talvez muito quando se fala em regulação de plataforma, é isso. Um indivíduo que foi afetado, ele tem direito a pedir lá um direito à explicação, um direito à revisão, etc. Mas é claro que isso é importante, mas isso não vai resolver o problema estrutural, né, que produz sistematicamente um resultado em benefício de determinados grupos que já são os grupos socialmente privilegiados. Então, assim, para isso a gente precisaria de um outro tipo de monitoramento e de recurso que envolve os grupos afetados. E aí, eu não sei, assim, eu acho que talvez a lei ainda está engatinhando para garantir as prerrogativas individuais das pessoas, para começar, terem direito a uma explicação do porquê que foi negado crédito a elas, ou por que foi feito isso, aquilo, tal decisão foi tomada e tal. Mas, para além disso, talvez introduzir esse elemento de monitoramento e de controle
quanto ao como esses sistemas de aprendizado de máquina afetam grupos específicos, grupos sociais específicos. E, obviamente, com destaque para aqueles grupos minoritários que já são tradicionalmente, que já são mais vulneráveis e tradicionalmente discriminados, né? Mas, enfim, gostei muito, assim, depois eu vou até pensar nisso, assim, em produzir alguma coisa correlacionando essa ideia desse mecanismo aí, computacional para redução, vamos dizer assim, da desigualdade algorítmica, com a ideia do direito antidiscriminatório e da consideração dos grupos, da proteção da igualdade de grupo e de status, que é o que a Gilson defende. Muito interessante, Marco, a sua proposta, essa proposta que você tem, né, de desenvolver um estudo futuro sobre isso. Eu acho que é super relevante. Pensar nessas identificações com grupos coletivos, né, onde é e quando estamos tratando de volumes de dados, né, o que vai aparecer de forma mais massiva é o conjunto desse volume, né? Eu acho que faz muito sentido. E acho que é muito necessária essa reflexão no campo do direito, né? Da filosofia do direito. Eu fico lembrando, né? E pensando de novo, né? No que Geraldo trouxe, né? Quando nós pensamos na segurança pública, o uso da tecnologia, né? Na segurança pública e que relação, né? Quando nós vamos pensar, muitas vezes, algumas reflexões do campo da segurança pública fogem dessas discussões com um olhar, né, sobre essas desigualdades raciais, dizendo, não, o que acontece é um recorte de classe, né? Mas os interstícios que estão lá nesses recortes de classe são essas correlações que estão aí presentes, né? E sobre as quais nós falamos, né? Eu acho que fico curiosa para depois ler o seu estudo. Eu não tenho nada ainda, tive uma ideia. Quando você desenvolver, fico curiosa e na expectativa de ver logo. Tomara que eu consiga produzir isso. Bom, tem o último texto aqui, né, que é o Black Twitter, né? Eu queria só uma observação rápida, assim, já que a gente já está caminhando para o final do nosso encontro, né? Que eu achei muito assim, interessante e importante fazer a distinção entre as comunidades tradicionais e as comunidades virtuais, e vocês apontam para vários elementos, né, 6 elementos, se não me engano, 6 elementos no qual a gente percebe essas diferenças, e acho isso, assim, esse é um tema que me interessa também particularmente, porque eu acho que grande parte por exemplo, uma questão que eu venho trabalhando é o enfrentamento da desinformação. Eu e a Ana até, a gente está agora para produzir um livro sobre isso e tal, mas eu venho tratando desse assunto há um tempo. E das propostas de regulação de plataformas para conter desinformação. E eu acho que uma das grandes dificuldades para conter a desinformação é justamente compreender as novas práticas sociais, o comportamento dos grupos, ou vamos chamar de comunidades, nas redes sociais. E porque enquanto a gente não entender essa dinâmica, e é uma dinâmica social que demanda esse tipo de estudo que você está propondo aqui, que é um estudo, enfim, uma análise quase etnográfica, assim, como é que eles se comportam, quais são seus códigos, quais são os valores compartilhados ali, sabe? Como é que essas comunidades se constituem, elas têm algo assim, que é muito diferente da noção tradicional de comunidade, porque é uma coisa mais efêmera, assim, a própria permanência no interior das comunidades a própria noção de que se trata de comunidade é difícil, assim. Enfim, e esse tipo de trabalho de compreensão acho fundamental para a gente entender como que a informação e a desinformação está sendo produzida e está circulando e está sendo sistematicamente encorajada, vamos dizer assim, incentivada por um conjunto de práticas sociais que são próprias a essas comunidades, né? Sem entender isso, eu acho que é mais aquela coisa do direito que acha que por meio de uma canetada, uma lei severa, extremamente punitivista, uma proibição qualquer, vai ser capaz de conter um fenômeno social, cultural, extremamente enraizado, que tem milhares de formas de
escapar de alguma maneira à lei e por aí vai. Então, a gente precisa entender primeiro essas dinâmicas. Eu achei muito interessante, embora o seu foco seja entender uma espécie uma comunidade que age como um contrapúblico digital, não é? Num certo sentido, que faz frente a uma comunidade que é amplamente, se a gente for olhar em termos quantitativos, amplamente que reproduz os preconceitos e as discriminações sociais. É um ambiente tóxico, extremamente hostil às minorias, e aí as minorias de gênero, raciais, etc. Agora, é interessante olhar também para essa resposta, né? E aí, até uma pergunta aqui, você sugere isso, mas você não sei se você chega a tomar uma posição, se você considera o Black Twitter um quilombo digital ou um contrapúblico digital, como é que você fala que teria essas duas possibilidades, como é que você classificaria? Assim? Digital ou a outra Público digital, um acampamento digital ou um contrapúblico digital? Tem uma passagem do texto que você discute qual seria a natureza dessa comunidade, e aí você diz assim que ela oscila entre um contrapúblico digital e um quilombo ou aquilombamento digital. Porque, por um lado, tem uma coesão grupal, etc. Eu acho que talvez o termo que vocês estão sugerindo é o seguinte: embora normalmente se fale que comunidades virtuais elas sejam efêmeras, nesse caso, há algumas coisas que aumentam a coesão e a identidade de alguma forma ele se mantém mais coeso, porque afinal de contas está lidando com uma experiência de preconceito que é cotidiana, que é compartilhada, e isso agrega mais o grupo, né, de uma certa forma. Sim. Talvez esteja entre um e outro, seja um em um momento e outro em outros momentos, né? Talvez é interessante essa sua pergunta, porque de início nós poderíamos pensar, é um quilombo, é um aquilombamento digital, né? Quando nós estamos falando, pensando na Beatriz Nascimento, né? Com aquela ideia de quilombo como sendo um espaço de transmissão de saberes, um espaço de fortalecimento, um espaço de fomentar redes de. Não é empoderamento, é uma palavra que se esvaziou de sentido, mas como uma rede de fortalecimento, talvez seja, de certa forma, um quilombo, né? Em outros momentos, vai ser um contrapúblico mesmo, porque tem as questões específicas que precisam ser trazidas o tempo inteiro e trazidas à reflexão e existem também, né, as discordâncias. Não vamos dizer que o Black Twitter ele é um espaço, um ambiente de relações harmoniosas, porque ele não é, ele insere uma série de conflitos e até mesmo questões de identidade, dizer, você não tem propriedade para falar aqui sobre isso, né? Tem essas. Eu acho que ele deve transitar entre um e outro. Pensando assim, eu acredito que ele não é o tempo todo um espaço de aquilombamento, né? E eu também acho que em alguns momentos ele é assim, atua como um contrapúblico. Eu acho que sim, acho que pode ser ambos em momentos diversos. E eu acho que é parte também desse movimento, né, desse tipo de comunidade, né? Não sendo uma comunidade alocada e relacionada a uma localização fixa, geográfica fixa, eu também acho que o próprio posicionamento das pessoas estava refletindo sobre isso na aula em uma das nossas disciplinas daqui, das minhas disciplinas daqui da graduação, estávamos discutindo sobre isso, né? Existe também uma multiplicidade de atuações nossas, né, nessas plataformas digitais, né? Em um momento eu sou a Denise, um exemplo, né? Em um momento é a Denise mãe negra atuando, em outro momento é a Denise professora acadêmica, né? Em outro momento é a Denise que tem tal ou qual posicionamento político, em outro momento é a Denise que se vê dentro de um processo de invisibilidade na sociedade, né?
são múltiplas as atuações, são múltiplas as possibilidades de ativismo, né? Eu acho que é parte disso também, essa múltipla possibilidade de atuação que eu vejo e de caracterização do Twitter também. Fiquei pensando também, né, quando você fala sobre possibilidade de enfrentamento à desinformação, né, comportamento dos grupos, e aí nós vemos também, não podemos deixar de lembrar, né, da atuação dos algoritmos e do quão é importante que os grupos tenham consciência, uma consciência mínima de como funciona essa ideia de tráfego, né, de informações e de conteúdos na internet, né? É preciso ter uma espécie de letramento mínimo sobre SEO, sobre esses processos, esses processamentos dos dados, né? Que temos uma série de estudos, além do Palacios, né, que nós usamos como né, a referência, né, para a identificação dessas 6 características, né, da comunidade tradicional e da comunidade virtual, né? Mas eu fico pensando também em outras teorias, né, quando falam sobre os filtros bolha, né, que são aqueles espaços onde e as câmaras de eco, né, espaços onde só se fala sobre o mesmo assunto e assim os seus rastros digitais mostram as suas preferências e você não tem acesso a nada que seja diferente, que fuja daquilo, né? A pessoa acaba sendo colocada dentro das mesmas ideias, do mesmo modo de funcionamento, e o seu posicionamento e seu olhar sobre o mundo, sua visão sobre a vida, diríamos assim, acaba se tornando relacionada apenas ao que transita ao redor dessa pessoa, né, no meio virtual. Eu acho que estudar um pouco estudarmos, né, um pouco mais, irmos mais a fundo acerca dessas teorias que tratam, né, sobre essa constituição do mundo virtual e do funcionamento dos filtros bolha e das câmaras de eco, nos mostram muito sobre isso. Também fico pensando no comportamento dos grupos, né, sobre a capacidade de investimento, fazendo uso dessa dinâmica algorítmica, né, de forma pensada, de saber como é que se reproduz uma desinformação, né, e de modo profissional, né, como é que se profissionaliza essa atuação, né, a partir desse entendimento das estruturas algorítmicas que acabam impulsionando o acesso a um conteúdo específico por parte de grupos que são mais que aceitariam de forma mais, não diria crítica, porque, né, não diria de forma crítica, mas aceitariam com maior facilidade determinados conteúdos, né? Eu acho que a compreensão desses pontos nos ajudam muito a entendermos como poderíamos pensar em estratégias, né, de enfrentamento e por onde passa o investimento. Eu acho que a ideia do investimento, tanto financeiro, né, quanto em termos de propiciar um conhecimento básico sobre como funcionam, talvez sejam estratégias, né? E, lógico, as estratégias, os programas, né, que são feitos para identificar a desinformação mesmo, né? Identificar qual é a informação, a notícia falsa que está sendo disseminada, mas eu acho que passa por essa visão e, às vezes, por alguns grupos, está sendo muito bem desenvolvida, né? E às vezes nós passamos por ela e não percebemos, né? Nós passamos por essas questões e não percebemos o quanto de profissionalismo que está envolvido ali, o quanto de investimento no tráfego é posto ali, né? As reflexões sobre a Cambridge Analytica, né, nos mostram qual é o nível de complexidade, né, que está inserido aí, né? Quando falamos em desinformação. Bom, Denise, bom, a gente está chegando aí no nosso tempo, eu também não quero abusar assim da sua gentileza, da sua boa vontade, ter aceito o nosso convite. Queria, em nome do grupo todo, assim, agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje, ainda que virtualmente, para a gente conversar sobre esses temas, e foi um prazer, tanto a conversa quanto a leitura também de seus trabalhos. Assim, eu
desejo assim, uma ótima experiência na Unicamp, que você recém-ingressa aí na instituição e tenha, enfim, uma trajetória linda aí na Unicamp, e a gente espera por novos frutos, publicações suas, para a gente ir acompanhando aqui do grupo. As portas estão sempre abertas também para você. Espero que esse seja só o primeiro de muitos encontros, e que outros eventos venham, de preferência presencialmente, se poder tomar um cafezinho aqui em Belo Horizonte, um pão de queijo, não é verdade? Enfim, então, que possa ser uma coisa de carne e osso também. Eu vou, enfim, só lembrar o pessoal do grupo que semana que vem a gente vai voltar a se encontrar, vai ser o 4º encontro do semestre, para conversar com a Ana Bentes, que é professora agora da FGV, lá no Rio, que é doutora em Comunicação e Cultura. Não sei se a Denise conhece a Ana, orientando a Fernanda Bruno lá, e defendeu uma tese. A gente vai ler, fica aí para o pessoal do grupo a lembrança de que a gente vai ler trechos da tese dela, que é da Madison Avenue ao Vale do Silício. Essa a gente falou do Vale do Silício hoje, está no título da tese dela. A gente vai falar sobre o tema da economia da atenção, e de outras questões que estão colocadas ali, do behaviorismo de dados, etc. O recorte que a gente fez foram alguns capítulos só da tese, não é a tese inteira, o capítulo 2, uma parte do 4º capítulo, introdução e conclusão. Depois, Gabi, se você puder colocar lá no grupo do Zap a lembrança, o arquivo e a lembrança das partes que a gente vai ler, só para todo mundo não deixar para a última hora, porque, sobretudo para esse encontro semana que vem, o trecho, a tese é grande, né? Embora a gente não vá ler tudo, os capítulos são maiores do que os artigos, por exemplo, que a gente leu para hoje, então não deixem para a última hora, assim. E aí a gente vai encontrar com ela para conversar sobre esses temas. Todo mundo é bem-vindo, então, na semana que vem, para a gente continuar com essas nossos encontros e nossos debates. Denise, sei como agradecer. Muito obrigado, foi ótimo a sua presença aqui hoje. Como eu disse, que seja a primeira de muitas. Que seja a primeira de muitas. Eu agradeço também demais, Marco. Agradeço muitíssimo a você, a Ana, pela mediação nesse contato nosso. Eu agradeço a todas as pessoas que se mostraram tão acolhedoras aqui, né, para essa conversa. Agradeço demais. Eu só tenho a agradecer e também espero que seja o primeiro de muitos. Conheci a UFMG uma vez só num evento que eu fui, muito rapidamente. Seria ótimo. Seria ótimo se pudéssemos nos encontrar presencialmente, se não remotamente de novo, mas que possamos desenvolver novas pesquisas, né? Ultimamente eu tenho transitado agora, estando Também agradeço pelos votos com relação ao Unicamp. Estou muito feliz, né? E espero mesmo que seja um momento, um início, né, de uma carreira muito produtiva, né, e profícua. Agradeço demais por tudo, né? Pelo acolhimento, por conhecer vocês, ouvir vocês. O aprendizado é muito, muito proveitoso, né? Quando ouvimos vocês falando também, refletindo a respeito de questões que às vezes até só pontuamos no texto e não pensamos, nos ajuda, né, a desenvolvermos até, quem sabe, ideias para o futuro. Eu só gratidão, agradeço demais. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu vou interromper aqui a gravação, então,